tá na mão eu boto, né? Aquela que saiu do varal ontem, é assim, né? Mas para Jesus a gente procura fazer o melhor, né? Sempre o melhor, em nome do Senhor. Glória a Deus por isso, pela sua vida, e que Deus possa nos abençoar aqui. As crianças vão ali ter um tempo com Deus também, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Hoje é o nosso último domingo de outubro, né? E nesse fim de semana eu tive bastante atividade, um jantar do CIEX lá, almoço, fui orar num aniversário de 80 anos. Ontem à noite fiz um culto na igreja do pastor César, Adão César, né? E bastante correria, mas uma correria boa, né? Que é agradável a gente poder servir a Deus. Foi para isso que Deus me chamou, para servir Ele, né? Senão Ele teria me deixado lá, fazendo outra coisa. Então a gente foi chamado para servir a Deus, né? Eu agora estava falando com o pastor Orides ali sobre umas bugigangas eletrônicas. Eu disse para ele, eu gosto tanto de eletrônica, eu gosto dessas coisas, né? Mas Jesus resolveu que eu tinha que fazer outra coisa. Então vamos servir Ele intensamente, em nome de Jesus. Servir de todo o coração, amém? Irmãos, eu queria falar hoje um pouquinho sobre a gente ser moldado por Deus para viver nesse mundo aqui. Moldados por Deus, pela graça de Deus, para viver nesse mundo. E eu acho que ninguém escreveu mais ou melhor sobre isso do que o apóstolo Paulo. E numa das cartas dele a Tito, ele dá esse desenho bem claro. E eu queria ler com os irmãos então o livro de Tito, é no Novo Testamento. É um livro bem pequenininho, Epístola de Paulo a Tito, meus irmãos, mas que vai nos ajudar nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Epístola de Paulo a Tito. Só tem 3 capítulos, viu? Onde é que está isso aí, pastor? Está na Bíblia. Está em algum lugar por aí, está o Tito. Tito capítulo 2. Amém, meus irmãos? No versículo 12. Vamos ficar de em pé, só o versículo 11 e 12, perdão. 11 e 12, tá? Tito capítulo 2, versículo 11 e 12. O Tito era um jovem pastor, viu, meus irmãos? Ele e o Timóteo. E o Paulo, ele se preocupava muito com os pastores, né? Ele instruía todos os pastores. Então ele diz assim no versículo 11, ó: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Aguardando, bota o 12 aí, Fabiano, para mim, né? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Amém? Aqui está ensinando. Na minha tradução, talvez seja igual à sua, diz que ele está educando-nos. Alguém tem essa tradução aí? Educando-nos na graça de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe aqui, irmãos. Sente um pouquinho. Irmãos queridos, você conhece alguém insensato? Quem conhece alguém insensato aí? Pastor, eu conheço, mas está do meu lado, eu não posso levantar a mão. Você conhece alguém insensato, gente? Você conhece alguém, alguma mulher escrava de algum vício, de algum mau hábito? Você conhece alguém? Uma mulher que é escravizada pelo diabo? Você conhece alguma pessoa orgulhosa, soberba, arrogante? Conhece, gente? Né? Você conhece alguém, meus irmãos, que não tem muito critério na vida? Não tem critério para nada. Não tem critério nem para comprar uma roupa. Não tem critério para comprar um carro. Não tem critério para escolher nem o marido, nem a mulher que vai casar. Conhece alguém assim sem critério nenhum? O que caiu na rede é peixe. Conhece gente assim, meus irmãos? Sim ou não? Estou perguntando para vocês, né?
Você conhece alguém que tem uma linguagem não muito boa, não muito sadia, não muito saudável? Você conhece alguém, meus irmãos, que não é obediente? Quem conhece alguém desobediente? Levanta a mão. Desobediente, né? Você conhece alguém respondão? Responde tudo, retruca tudo? Conhece, gente? É mesmo? Mas vocês não conhecem ninguém, gente? Mas que coisa. Você conhece algum ladrão? Ô pastor, conheço o vizinho. Conhece algum ladrão que furta, que rouba? Pois é. Isso tudo está aqui onde nós lemos em Tito. Está tudo aqui. E por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo essa carta ao jovem pastor Tito, ele orienta ele que as pessoas do mundo daquela época deveriam ser educadas, como diz aí no verso 12, na graça de Deus. Que cada pessoa, cada crente, cada irmão, cada irmã, deveria aprender mais sobre o favor de Deus. Porque a graça de Deus é o favor de Deus. E ele diz aqui que nós todos deveríamos ser ensinados nisso, educados nisso, a entender, a compreender esse favor de Deus, pessoal, que tem um volume que a gente não imagina. A bondade de Deus tem um volume que a gente não sabe o quanto ela é. Não tem palavras em nós, no dicionário não tem palavras para explicar, meus irmãos, o tamanho dessa graça. Não tem. Não tem palavras para descrever o quão grande é a bondade de Deus em nome de Jesus. Como diz o Salmo 136, versículo 1, que a bondade de Deus e a sua misericórdia duram para sempre, em nome de Jesus. A gente não encontra palavras para descrever, irmãos, o quanto a graça de Deus nos alcançou. Se a gente olhar para a nossa própria vida, eu mesmo para a minha própria vida, meus irmãos, eu só vejo Deus alcançando em cada etapa da nossa vida, Deus alcançando e me resgatando e me livrando e me ensinando coisas novas que eu não sabia, me moldando para viver nesse mundo, meus irmãos, onde há muita desobediência, nesse mundo onde há muita insensatez, nesse mundo onde há gente perturbada, onde há gente escrava, onde há pessoas, meus irmãos, insensatas, sem critério nenhum para viver. A graça de Deus foi me moldando, e essa graça também nos molda, nos prepara, faz a forma para a gente viver nesse mundo aqui em nome de Jesus. É isso que o Tito está dizendo aqui. O Paulo dizendo para ele, ó Tito, porquanto a graça de Deus, versículo 11, se manifestou salvadora a todos os homens, ela foi dada a toda a humanidade. Quem quiser ser salvo é só olhar para Jesus, olhando para Ele, o autor e consumador da fé. E ele diz no verso 12, educando-nos, essa graça nos educa, esse favor contínuo de Deus, esse favor de Deus que não dá para mensurar, não dá para medir, não dá para calcular, de tão grande, tão volumoso que Ele é. Essa graça de Deus vai nos educando dia a dia, pessoal, para que a gente renegue a impiedade, para que a gente renegue as paixões mundanas, diz o verso 12, e possamos viver no presente século, no presente mundo, sensatamente, justamente e piedosamente, em nome de Jesus. A Bíblia dá exemplos de pessoas que foram educadas nessa graça de Deus, pessoal. Eu acho que um dos maiores exemplos é o apóstolo Pedro, né? Vocês conhecem a história dele. Pedro era um homem, irmãos, temperamental, um homem, sabe, que precisava realmente ser moldado por Deus. Muitas vezes se atrapalhou, metia os pés pelas mãos, puxava a espada quando era hora de fazer outra coisa, cortava a orelha quando não era para cortar a orelha de ninguém. É a história do apóstolo Pedro, né? Um homem temperamental, um homem assim que realmente precisava conhecer essa graça de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele chegou até um ponto de dizer: Senhor Jesus, eu vou contigo até a morte,
Mas nós sabemos o que aconteceu com ele, né? Ele negou Jesus. Na hora que ele viu os soldados chegando para prender Jesus, aquele que era tão corajoso se mostrou tão covarde, medroso, e fugiu. Fugiu junto com os outros. Mais adiante, em João capítulo 21, Jesus encontra ele de novo. E vocês lembram, acho, que Jesus disse para ele: Pedro, apacenta minhas ovelhas. E o Pedro: sim, Senhor. Depois Jesus disse: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Até que Jesus perguntou a terceira vez: Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que o Pedro chorou e se entristeceu, porque Jesus estava perdoando ele ali, restaurando o apóstolo Pedro, que tinha sido um homem tão assim, fora de padrão, tão destemperado, tão desequilibrado, mas que agora estava sendo perdoado. E naquele momento o Pedro aprendeu muito sobre a graça de Deus, pessoal. Ele aprendeu sobre o favor de Deus e como Deus vai moldando a gente para a vida, em nome de Jesus. Como ele precisava ser moldado. Como ele, que andou com Jesus 3 anos, parece que ainda precisava cair na forma de Deus de novo e aprender. Assim somos nós também. Esse mesmo Pedro depois teve fraquezas. Em Atos capítulo 10, a Bíblia diz que vinha um lençol do céu cheio de comida, de carnes, de animais, e ele não sabia se podia comer. Ele disse: não vou comer nada impuro. E Deus disse assim para ele: Pedro, tudo que Deus criou é bom, é puro, mata e come. Então ele também tinha fraquezas. Depois em Gálatas capítulo 2, o apóstolo Paulo repreendeu ele, chamou a atenção dele, mas agora o Pedro já estava na presença de Deus, em nome de Jesus. Já tinha aprendido, meus irmãos, que a cada dia Deus ia transformando ele de glória em glória, em nome de Jesus. Cada um de nós precisa aprender isso aqui, irmãos. Outro exemplo é Abraão. Vocês conhecem a história também, né? Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. E o Abraão foi. No meio do caminho, o que Deus falou com ele? Abraão, vou fazer de ti uma grande nação. Mas o Abraão disse assim: mas eu não tenho filho. Como que vai ser? Eu não tenho filho nenhum. E aí então, no meio do caminho, pela demora, né? Da gravidez da Sara, a Bíblia diz que Abraão teve um filho com a escrava, com a Agar, chamou Ismael. Mas aí o Abraão pensou: esse vai ser o meu herdeiro. Mas aí Deus disse assim para ele: Abraão, o filho que eu te prometi, o pai de muitas nações, vai nascer da Sara, não da Agar. Gênesis 18, meus irmãos, que o Abraão riu e a Sara também riu, porque o Abraão tinha 100 anos e a Sara 90. Os dois riram. O anjo de Deus falou: vocês vão ter um filho. E a Bíblia conta, já leram isso na Bíblia, que a Sara se riu e o Abraão também riu. Capaz, tomara Ismael esteja diante do Senhor, disse o Abraão. Mas aí a Bíblia diz em Gênesis 21 que o riso, a alegria chegou na casa de Abraão. Nasceu Isaac. A palavra Isaac quer dizer riso, risada. Chegou o riso na casa dele, sabe? Chegou a alegria na casa de Abraão, em nome de Jesus. Abraão, para o riso, para a alegria chegar na casa dele, ele passou por muitas coisas e provas. Duvidou da promessa, duvidou porque teve um filho com a escrava, senão ele não teria tido filho se ele não tivesse duvidado. Duvidou, mas logo depois recobrou a fé, manteve-se firme. Diz a Bíblia em Romanos 4 que ele creu contra a esperança, e assim reafirmou, e foi sendo moldado, ensinado por Deus. Aprendeu também a esperar no Senhor, a esperar na graça de Deus, pessoal, até que a alegria e o riso chegaram na casa dele, em nome de Jesus. Amém? Tem chegado a alegria na sua casa lá, irmãos? O riso já chegou lá ou só tem tristeza? Abraão esperou 100 anos para chegar a alegria e o riso na casa dele. O Isaac, tão prometido. Nesse período, ele foi sendo moldado por Deus, sabe? Enfrentou a guerra de Sodoma e Gomorra, salvou o sobrinho, intercedeu por ele. Foi uma batalha na vida de Abraão, mas ele foi sendo ensinado. Esses são os exemplos da Bíblia de pessoas que foram
como diz o versículo 12, educadas na graça de Deus. Agora a Bíblia aqui no livro de Tito, ela ensina, meus irmãos, como nós, eu, você, gente do Novo Testamento, podemos ser ensinadas por Deus também, e qual é o modelo que Deus espera de nós em nome de Jesus. Porque diz o que aqui, gente? Vamos ler juntos? Para você não dormir aí. Diz assim, ó: porquanto, versículo 11, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, ensinando-nos, para que, dadas a impiedade e as paixões mundanas, nós possamos viver o presente século dessa maneira aí, sensata, justa e piedosamente. Por isso que eu lhe disse, você conhece alguém insensato? Conhece alguém desobediente? Tem muita gente assim. E esse mesmo apóstolo, Paulo, escreveu isso para Tito, que ele deveria ensinar a igreja dele. Tito era um pastor, assim como eu, assim como o pastor Orides, o pastor Fabiano, que ele deveria ensinar a igreja dele a moldar a vida deles e a viver, meus irmãos, pela graça, ou seja, sendo ensinados por Deus dia a dia, a depender de Deus em nome de Jesus, e a moldar a nossa vida nos padrões de Deus. E aí ele dá uma descrição aqui de várias classes de pessoas e como elas devem viver. Aí você vira a página, Tito 2:1 agora. Aí, Tito 2:1, na minha Bíblia vira a página, na sua eu não sei. Olha como é que é o padrão de pessoas moldadas pela graça, ó. Capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém a essa doutrina. Esse aqui já começa por Tito. Ô Tito, olha, tu, pastor Tito, você só prega o que convém a essa doutrina. Não prega o que não convém. Isso é para os pastores, né? A gente tem que pregar a palavra de Deus. O resto não nos interessa. Quanto aos homens, olha só como é que deve viver, comportamento, como deve viver um homem idoso. Homem idoso na Bíblia era um homem de 50 anos, já era idoso, viu gente? Hoje, nos dias de hoje, 50 anos o cara ainda né? Ainda está usando calça ligadinha, né? Ele ainda tá firminho ainda, né? Mas 50 anos naquele tempo ele já era idoso. Quanto aos homens idosos, que sejam o que, gente? Temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então um homem idoso, um homem maduro, você sabe que a gente tem a infância, a adolescência e a fase adulta. E a fase adulta se divide em 3 fases, né? O adulto jovem, a meia-idade e a terceira idade. É a fase adulta do homem, do ser humano. E ele diz aqui que o homem adulto deve viver, deve procurar viver sensatamente, ser sadio na fé, no amor, constante, em nome de Jesus. Isso é uma pessoa educada na graça de Deus, amém, pessoal? Pessoa educada na graça de Deus, ela se torna uma pessoa sensata e não insensato. Mas às vezes tem um bocado de gente insensata, até no meio da igreja, né? Que a gente diz, meu Deus, que insensatez dessa pessoa. Isso é para os homens, mas vai sobrar para as mulheres também, amém? Diga para as irmãs, vai sobrar para ti, irmã. Diga aí para ela. O versículo 3 diz assim, ó: quanto às mulheres idosas, lembrando também que mulher idosa é uma mulher de 50 anos, já era idosa naquele tempo. Hoje as irmãs com 80 estão firminha, né? Estão firmita, né? Firme. Eu fui ontem fazer um almoço de 80 anos, e só tinha lá aquela turma assim de 79, 80, 82, me senti um garotão assim, né? Mas tudo bonitona, arrumada, almoçaram, aí eu só vi aquela fila no banheiro das senhoras, tudo passando batom. Eu digo, olha, estão tudo firme essas irmãs aí, né? Firmita, né? Então, o idoso aqui era 50 anos, ó. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em dizer. Séria, mulher tem que ser séria, mulher de Deus mais séria ainda, né? Não caluniadoras, olha só, não pode ser caluniadora, falando que não deve, falando mal dos outros, né? Não prestar língua para o diabo, não escravizadas
A que, gente? Ao vinho. Mulher não pode, né, ser escrava do vinho, escrava, sei lá do que, de qualquer outra coisa. Sabe que na Bíblia o vinho ele também representa tudo que encanta, tudo que embriaga, tudo que entorpece. Então às vezes a pessoa ela é escrava, né, de tantas coisas que deixa ela entorpecida, envaidecida. Você tem que ser sensata, minha irmã, em nome de Jesus. Sensata, né? E ver quando você está sendo escravizada por alguma coisa em nome de Jesus. Tem tantas coisas nesse mundo que nos seduzem, que nos tentam. Então as mulheres sejam não escravas do vinho e sejam mestras do bem em nome de Jesus. Amém, gente? Diga para essa mulher do teu lado, não seja escrava, irmã, de nada nem de ninguém, né? Olha só, isso aqui o Paulo está falando, gente, ó, como a gente vive nesse mundo e como uma pessoa é educada na graça, como ela é ensinada por Deus. Um homem ensinado por Deus, ele vive sensatamente. Uma mulher moldada, ensinada pela graça de Deus, ela vive não escrava de ninguém, nem de nada, em nome de Jesus. Não se deixe escravizar por nada, nem por ninguém. E diz no versículo 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Então as mulheres mais velhas, elas têm que ensinar aos filhos, né? As filhas amam o marido, os filhos respeitam a mulher. Mas hoje não é muito assim, né, gente? Qual é o conselho de muita mãe hoje? Aprontou contigo, manda embora. É ou não é assim que as mães dizem? Olha, minha filha, esse cara aí, se aprontar contigo, larga ele. Mas devia ensinar o contrário, né? Ama o teu marido, respeita, perdoa, em nome de Jesus. Ontem minha esposa ainda estava lembrando, eu fui pregar num jantar de casais ontem de noite. A minha esposa estava lembrando que a minha sogra sempre puxava por mim. A minha esposa ia falar com ela, no tempo que eu era do sindicato, não valia nada. Irmão, tempo que eu trabalhava para os comunistas, e trabalhei 7 anos enviando papel para Cuba, enviando tudo eu fazia no sindicato, dinheiro. Meus irmãos, era a minha vida, Jesus, graças a Deus. E ela diz assim, que nesse tempo ela ia falar com a mãe dela, ela dizia, Maurício, que eu era insuportável. Eu era insuportável, acho que ainda sou um pouco às vezes. Mas eu era insuportável, ela ia queixar para a mãe dela dizia assim, ele tem razão. Minha sogra dizia, ele tem razão, fica quieto. Mas por que ela dizia isso? Porque ela mesmo sem saber ler nem escrever, ela era uma mulher sábia, sábia demais. Porque se ela dissesse assim para minha esposa, tu tem razão, ela ia chegar em casa e ia brigar comigo. Então, para evitar briga, ela dizia assim, ele tem razão. Olha, conselho de uma mãe, amém, gente? As irmãs aí, ó, conselho para vocês, ó, instruam, né, as mais moças, a amar o marido, não a brigar com ele, e não a dar um chute nele. Instrua a perdoar, sabe, irmãos? Amém, gente? Diga glória a Deus. Diga aí para as mulheres, assim que tem que ensinar os filhos, ó. Né, pastor Arides? Isso aqui é uma pessoa educada na graça, gente. Isso aqui é uma mulher educada na graça de Deus. Em nome de Jesus. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Tem mulher que é boa dona de casa, gente? Tem ou não tem? Aqui tem, né? Mas não tem aquelas também que não são boas donas de casa? Tem ou não tem? Hoje, pastor, hoje só está pegando só com as irmãs, né? Tem aquelas irmãs também que, meu Deus, casa dela é um terror, não dá nem para entrar. Tem a irmã que é boa dona de casa e tem aquela que não é boa dona de casa. Tem aquela que dá para comer o arroz dela e tem aquela que não dá para comer. Tem aquela que a roupa do marido é arrumada, é limpa, e tem aquela que não é. Tem aquela que trata bem o marido e sabe entender quando ele está cansado, quando o dia foi difícil, quando ele está enfrentando um mês pesado, e tem aquela que não sabe entender. Então a Bíblia diz que as irmãs, as mulheres devem ser boas donas de casa, em nome de Jesus.
Ah, pastor, mas hoje tem empregado. Eu sei, mas mesmo que tenha, você é a dona da casa. Sim ou não, pessoal? Você é a dona da casa, você é a chefe, né? Você é a patroa, em nome de Jesus. Bondosas, sujeitas ao marido, em amor, essa sujeição, né? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Porque as pessoas difamam, olha, essa aí é crente, mas quando o marido chega em casa, ela joga todos os pratos nele. Essa aí é crente, mas olha, todo mundo no prédio ouve a voz dela gritando dentro de casa. Eu sei, gente, lá no terceiro andar onde eu moro, tem uma que grita à meia-noite. Coitado do cara, chega do trabalho meia-noite, o cara trabalha feito um bicho, e ela se põe a gritar com aquele homem dentro de casa. Terceiro andar ouve lá na garagem, lá embaixo, ouve tudo. Eu digo, Jesus, tem misericórdia. A gente ora por ela, oramos, eu e minha esposa oramos por ela. Jesus, calma essa fera aí, calma essa fera aí que... Então a pessoa não é sensata. O cara chega cansado, e a mulher se para a gritar com ele meia-noite, vai até 1h, um griteiro. Meus irmãos, o que esse cara vai fazer daqui a um pouco? Ele não volta mais, ele não vai voltar mais. Então essas coisas, gente, isso tudo é a gente ser educado na graça de Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Diga glória a Deus, diga assim um para o outro aí, vamos nos educar na graça de Deus. Né? Aí agora outra categoria, ó, os idosos, as mulheres jovens, agora os rapazes jovens, ó, vai sobrar para a garotada também, ó, Fabiano, ó, vai sobrar para ti também, ó, essa turminha aqui, ó, olha o que diz aqui, ó, no versículo 6, quanto aos moços, de igual modo exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. O jovem tem que ter critério. Às vezes ele está ali naquele desespero para casar, a primeira que aparece ele casa. Critério, gente, né? O primeiro que surgiu, esse aí vai ser, né? E a pessoa se entrega, se rende. Não tem critério para nada na vida. Nada é criterioso. Faz de qualquer jeito, sem pensar, sem refletir. Os jovens sejam criteriosos. Diz também aí que os jovens devem se tornar pessoalmente o padrão. Aí já fala para o Tito, né? Padrão de boas obras no ensino. Mostra integridade e reverência. Aí já é para o pastor, amém, gente? O pastor tem que ser íntegro, tem que mostrar reverência no ensino da palavra de Deus. Meus irmãos, esse é o padrão para mim e para quem quer ocupar o púlpito em nome de Jesus. Íntegro e reverente a Deus, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, e não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Que as pessoas não tenham que falar de nós, pessoal, em nome de Jesus, amém? Aquele negócio não dá margem para o inimigo, né? Não dá margem para falar mal de nós. Quanto aos servos, aqui os empregados, ó, você tem empregado, gente? Você tem funcionário, ó? Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, ao seu patrão, dando-lhe motivo de satisfação, e não sejam respondões. Você tem um funcionário respondão? Né? Ele devia dar motivo de satisfação. Ele devia dizer, puxa, obrigado por esse emprego, obrigado porque essa pessoa me dá um trabalho para sustentar minha família. A gente vê muito, né, as pessoas reclamarem, paga pouco, ganho mal, me explora. Poxa, mas a pessoa está trabalhando, né? Se está ruim, ora a Deus, para Deus dar uma outra porta então. Mas se a pessoa aceitou, né, ganhar aquele X ali, agradece a Deus por aquilo ali. Então os empregados não ser nós também somos empregados, né? Funcionários. Imagina eu ser uma pessoa ingrata e dizer, esses irmãos pão duro, não ofertam, não dizimam. Começar a falar essas coisas, ser ingrato com as ovelhas que Jesus põe na igreja. Ou você ser ingrato com as pessoas, né? Meus irmãos, a Bíblia diz aqui que nós devemos dar motivo de satisfação às pessoas, deixá-las satisfeitas com o nosso trabalho. Você tem deixado teu patrão satisfeito, gente? Deixa eu ver, ninguém levantou a mão agora, né? São tudo sindicato, eu acho, né? Tudo sindicalizado. Deixa o patrão satisfeito. Quando termina o dia, ele diz assim,
Muito bem. Ficou bom. Parabéns. É assim? Ou ele diz assim, ô João, isso que a Maria deixou porque está tudo mal feito. É assim? Deixa o teu patrão satisfeito, meu irmão. Deixa ele satisfeito em nome de Jesus. Isso tudo é graça. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Não seja respondão. Te diz uma coisa, você diz outra. Engole quieto. Ah, mas eu não vou engolir sapo, pastor. Engole. Não, engole. Aprende a ouvir quieto, calado. E ele diz também, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. Ou seja, dê demonstrações de que as pessoas podem confiar em você. Deixar dinheiro na tua mão. Sabe? Às vezes o patrão tem medo de deixar um dinheiro na mão da pessoa. Tem dinheiro, nessa pessoa não dá para deixar dinheiro na mão dela. Vai me caluniar, vai me passar para trás. Dê prova da sua honestidade. Dê prova da sua fidelidade. Sobrou um centavo é teu, está aqui o troco. Está aqui a nota fiscal. Prova, gente. Você sabe que o mundo não lê a Bíblia, eles lêem a nossa vida. Sim ou não, gente? Eles não lêem a Bíblia, eles lêem a nossa vida. Dê provas da sua fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de nosso Salvador. Ou seja, a fim de fazer com que a palavra de Deus, com que o Evangelho seja mais atrativo. Com essa maneira de viver, honesta, sensata, criteriosa, não respondão, obediente, com essa maneira de viver, a gente deixa a palavra de Deus mais atrativa, pessoal. As pessoas vão querer servir o Deus que a gente serve, em nome de Jesus. Vão querer vir para a igreja que você vai. Esse medida. Por isso que o apóstolo Paulo disse, olha, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, aí ele diz como viver, né? Vivamos sensatamente e piedosamente este século, este mundo, em nome de Jesus. Quantos crentes que dão mau testemunho de Jesus, né, pessoal? Você conhece alguém, gente, que dá mau testemunho? Ninguém quer servir o Deus que ele serve porque ele dá mau testemunho. Mas a Bíblia diz que nós podemos ornar. O que é ornar? É enfeitar. É como se fosse uma coroa noiva, uma coroa de flores, uma coroa atrativa. Você faz um ornamento e aquela doutrina fica mais atrativa, mais. E esse ornamento a gente pode fazer com o nosso modo de vida, com o nosso modo de viver nesse mundo aqui, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Diga graças a Deus. É assim que nós devemos viver, diz o apóstolo, educando-nos e, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança. Quem é a bendita esperança, irmãos? Jesus. A bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele virá um dia, pessoal. Ele virá um dia para nos buscar. Aquele que diz aqui, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso, diga comigo, zeloso e de boas obras. Esse é o povo de Deus, irmãos. Um povo seu especial, né? Zeloso e de boas obras. Jesus se deu por isso. Vamos pedir para Deus nos moldar nesses padrões de vida aí, amém? Jesus me ensina a ser uma pessoa não respondona ou respondão. Me ensina a ser mais criterioso. Critérios, gente, a gente precisa de critérios para tudo, né? Me ensina a ser mais submisso, me ensina a ser mais manso, me ensina a ser um bom marido, uma boa esposa, amar meu marido, amar minha esposa. Me ensina, Senhor, a ser obediente, me ensina a ser irrepreensível, em nome de Jesus. A graça de Deus, ela nos ensina tudo isso. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude, tá bom?